Hoje estamos no estádio Abel Alves Figueiredo e tenho comigo Luís Norton de Matos, é o homem forte do Futebol Clube Tirsense para este ano. Bom dia, Luís. Bom dia. Obrigada por aceitar o convite de Santo Tirso para esta entrevista. É um prazer. Se calhar começo já por perguntar o que é que o motivou a aceitar o desafio de treinar o Futebol Clube Tirsense. O que me motivou fundamentalmente foi o projeto em si, mas alicerçado em ideias muito concretas das pessoas que estão à frente do Santo Tirso, aqui do Tirsense, e que me apresentaram, digamos, qualquer coisa que é aliciante em termos de desafio. Como sabe, há aqui uma sociedade de gestão que também, enfim, foi responsável pela minha vinda para cá, mas houve a conjugação de duas vertentes, ou duas frentes, que é a parte de investimento e a parte das pessoas que estão a liderar o processo, e que, enfim, aponta para um projeto de 3 anos, e as pessoas muitas vezes pensam, 3 anos no futebol não existe, e para mim só faz sentido algo que tenha um princípio, um meio e um fim. Portanto, isso foi bem apresentado, a credibilidade das pessoas que estão à frente do Tirsense também me deu garantias daquilo que tem sido o trabalho feito nos últimos 3 anos relativamente a uma recuperação económica e desenvolvimento do clube, e com aquilo que foi o apor das pessoas que, enfim, também acreditam neste projeto para num futuro, se calhar, ir para outros patamares, levou a que, por exemplo, as infraestruturas mínimas da equipa de futebol tenham sido bastante melhoradas, a nível daquilo que é o rendimento da equipa através de material, que, por exemplo, ginásio, onde se permite hoje um trabalho, portanto, de maior qualidade, porque há acesso, digamos, a esse tipo de aparelhos que são fundamentais. Também a questão, e que inclui, por exemplo, GPS, o esforço que os jogadores fazem, a medição disso, tudo isso não ganha, mas ajuda a criar os alicerces para que no futuro haja mais possibilidades de se ganhar sustentadamente, porque hoje nós assistimos a muitos projetos que, enfim, têm dinheiro, mas que só têm um objetivo, é subir divisão, sem pensarem na retaguarda. Portanto, quando se pensa que tem, e há muitos clubes que sobem divisão, no ano seguinte investem, depois no outro, e não conseguem manter-se, e portanto eu acho que um clube que pensa em subir divisão, e o Tirsense está há muitos anos para conseguir, depois de uma primeira liga em 95, 96, caiu até aos distritais, recuperou, mas essa recuperação hoje, para ser, com a evolução do futebol, necessita de uma base estruturante também, de apoio. Por exemplo, nós olhamos para o relevado, é uma coisa que vai ter que ser melhorada, mas tudo isso implica muitos custos, e o futebol é muito caro, e as receitas que os clubes têm não permitem, enfim, há muita gente que trabalha um bocadinho pro bono, mas não permitem a receita de bilheteira, as receitas de televisão que praticamente não existem, as receitas de venda de jogadores que não existem. Portanto, onde é que vem o dinheiro para o futebol? Portanto, a gente tem que ser realista. Claro que eu, como treinador, quero ganhar e quero ir para cima, mas tenho que me adaptar, e percebo os sócios de um clube, os simpatizantes, os sócios, enfim, que gostam do Tirsense, que querem ver o Tirsense mais acima, mas também querem ver o Tirsense mais acima com hipótese de se ir mantendo e ter asas para ir mais acima ainda. Agora, só por chegar lá, pode acontecer, mas é como eu lhe digo, se não for sustentado, eu acho que não entra-se. Sair do ciclo vicioso para um ciclo virtuoso exige esta base. Portanto, para voltar ao início da pergunta, eu acredito muito que aquilo que me foi lançado não foi dito tem que subir divisão ou tem que ser já resultados, porque eu não acredito nisso. Acredito que haja uma sustentação. E daí, pronto, o meu desafio é um desafio grande, que estou muito feliz de o ter conseguido, num clube que é histórico, um clube que me habituei a ver também, e lembro-me, enfim, de Primeira Liga e de Segunda Liga, e que agora merece, pela cidade,
porque há poucas equipas que têm tanta gente no futebol ou tantos adeptos a virem ao futebol como é o Tirsense. E por isso seria uma grande alegria poder participar em algo novo e ter tempo para o fazer. E como é que estão a ser estas primeiras semanas em Santo Tirso? Em termos daquilo que é a preparação da época, tal como muitas outras equipas, acho que há um problema que seria bom ser resolvido, não é só para o Tirsense, são para todas, que é o facto de os campeonatos serem curtos e acabarem muito cedo e, portanto, haver 3 meses e meio de férias para os jogadores. Isto traz muitas dificuldades acrescidas quando se quer preparar uma época, porque, enfim, uma coisa é ter 4, 5 semanas de férias, outra coisa é ter 12 ou 14. E isso é um problema. Depois a equipa, como acontece com quase todos os projetos também nesta liga, muitas das equipas têm os jogadores todos em fins de contrato no final de uma época, sem terem uma sequência logo garantida antecipadamente. Portanto, é preciso lutar um bocadinho, um campeonato melhor, e quando eu digo um campeonato melhor, e o Tirsense fez esse campeonato nos últimos 3 épocas, esteve sempre ali no quase, mas isso também dá uma valorização dos jogadores, mas essa valorização não é acompanhada muitas vezes por esses jogadores continuarem no clube. Portanto, os melhores, ou aqueles que, enfim, que se notabilizaram mais, passam a ter uma oferta maior também para melhorar os seus contratos, para poderem ir para outras divisões. E claro, isso dificulta muito o começar do zero, porque mesmo que haja jogadores que tenham no clube, é um começo do zero, porque há um processo de trabalho diferente, há uma adaptação diferente e há muitos jogadores novos que é preciso integrar. E isto não se faz num dia, quem pensar que... E um desporto de cada equipa, não é que sim, não é individual. Exatamente, não se compra um jogador e ele tem rendimento imediato. Muitas vezes, se a gente vê clubes grandes, e é preciso as pessoas terem um bocado de consciência disso, como Benficas, como Portos, como Sportings, que apostam milhões em jogadores que depois praticamente não jogam, como aconteceu com o Cosco no Benfica, por exemplo, que veio do Feyenoord e foi o jogador mais caro de sempre, mas não conseguiu jogar. Aqui a margem de erro, se calhar, também existe, com certeza. E há jogadores que nós esperamos mais, que não conseguem atingir patamares que atingiram noutros clubes, e há jogadores, se calhar, que estão ainda mais escondidos, mas que conseguem emergir através de um processo de treino, através de uma motivação. E depois há uma coisa muito importante que foi também focada e está ligada ao projeto, é que há uma vontade grande, ou uma prioridade de se ter jogadores bastante novos para terem uma possível projeção, porque, como eu lhe falei, as receitas não existem no futebol, mas a única coisa que pode fazer a diferença de uma receita extraordinária é a valorização de um atleta de 18, 19, 20 anos que num espaço de 3 anos possa garantir uma ida para outro clube. Isso acontece. Eu acredito muito nisso porque fiz projetos do zero em que, enfim, esses projetos faturaram dinheiro com jogadores que não tinham qualquer tipo de escola, jogadores do pé descalço, como aconteceu em África, como eu costumo dizer. E, portanto, eu acredito nisso, mas desde que haja sequência. Portanto, se houver este princípio de continuidade, se houver este princípio de repetição, digamos, dentro dessa continuidade, eu acredito que poderá ser atingido e, obviamente, que é preciso haver um mínimo de resultados que mantenham uma chama viva para que as pessoas acreditem. Mas, essencialmente, não é carregar num botão e dizer vamos subir, porque temos este jogador A, B ou C, não é assim. Nem se pode ter objetivos irreais, não é? Eu penso que o objetivo tem que estar sempre presente, não pode estar, aliás, eu não podia estar aqui se não tivesse esse objetivo presente na cabeça. Os jogadores não podem estar no meu processo de treino se não tiverem objetivos também para irem o mais longe possível, mas eu acho que tem que ser, uma subida de divisão tem que ser uma consequência de um trabalho. Eu não acredito que instalar os dedos, agora vamos subir porque temos A, B e C, que vem daqui, acolá. Não, isso não existe. O futebol, nós vemos as grandes equipas com bilhões. O Manchester City, para conseguir ganhar a Champions, gastou bilhões. E, portanto, o processo é lento para se conseguir atingir a excelência. Portanto, para mim é o dia a dia, o trabalho, é haver melhoria, consequências e conseguir, se me perguntar assim, em 3 anos, você pensa que é possível fazer qualquer coisa de especial? Eu digo, com certeza que sim. Não garanto é que seja no primeiro ano, porque o primeiro ano é o ano, é como, por exemplo, num projeto de arquitetura, a gente vê uma maquete muito bonita, e hoje fazem-se maquetes lindas,
as casas, as piscinas, os centros comerciais, mas se for a ver o tempo de projeto até atingir digamos, a construção do edifício, nós praticamente em 8, 9 meses só vemos buracos, são as fundações, são as bases. E o futebol também tem que viver disso. Nós temos que ter bases, temos que ter fundações que permitam sustentadamente subir e ficar. Portanto, se me disser, numa segunda época, eu estou muito mais apto a dizer, aqui, perante as câmaras, dizer, este ano é um ano que a gente realmente tem grandes hipóteses de o fazer, não quer dizer que o objetivo não esteja sempre presente, mas queria que, ao fim do tempo de cá estar, pudesse haver uma continuidade para melhor, digamos, em relação àquilo que são as ambições e as tradições e digamos, este clubismo que existe na cidade de Santo Tirso. Relativamente ao plantel, tem 3 guarda-redes, 4 defesas centrais e depois 2 jogadores para cada uma das restantes posições, com exceção da defesa direito, em que só tem o Martins, se não estou em erro. O plantel está fechado ou ainda vai haver algum ajuste? Bem, outra das questões que portanto, não referi anteriormente é que há hoje em dia no futebol nós não temos, portanto, há posições portanto, que são específicas, como um guarda-redes, por exemplo, há posições defensivas, há posições ofensivas, mas eu acho que é preciso os jogadores terem duas coisas importantes, terem a possibilidade, pela inteligência do trabalho, de treino e de jogo, perceberem o jogo, portanto, pela inteligência, poderem também ter adaptações a locais. Portanto, para mim, um extremo pode ser um lateral pode ser um extremo. Falou do Martins, mas o Óscar, portanto, é um jogador que praticamente é um jogador de corredor, portanto, é um jogador que pode ser lateral direito. O Ryan, que veio do Maia, é um jogador que pode ser também lateral direito. Portanto, nós, de um reconhecidamente, nós temos 3, no fundo, que possam fazer a posição. O plantel fechado, há um pormenor, uma grande contrariedade para mim, como, enfim, na planificação de toda a época, e isto foi feito nos últimos 3 meses, é que a questão da lei da imigração é uma lei que no futebol, para mim, não faz sentido nenhum, porque a imigração em Portugal, se há alguém ou há uma atividade que é séria, que dá rendimentos ao Estado, é o jogador de futebol, são os desportistas, porque há mais, há o basquetebol, há o handball, há o hockey patins, enfim, há todas, mas especificamente o futebol, que é a minha modalidade, onde eu me foco, eu acho é que tem que haver uma responsabilização de quem faz vir os jogadores e lhes dá contratos de trabalho. E tem que ser responsável. E se houver essa responsabilidade, não há aqui qualquer clandestinidade, digamos, nos jogadores que vêm, e é simplicíssimo de resolver. Eu trabalhei muito no estrangeiro e sei que, por exemplo, isto de se pedir, de não haver agora a declaração de intenções de fazer um contrato profissional, não resulta, porque se eu quiser um jogador vir da África ou vir de fora da União Europeia, dificilmente consegue em 6 meses resolver um problema. Ora bem, se eu pedir uma audiência hoje para ver um jogador, uma embaixada não me dará isso, ou um consulado. E, portanto, não faz sentido que um jogador que em julho que esteja a pedir a sua vinda para um país, jogar futebol, com um contrato de trabalho que desconta para o Estado, esteja 6 meses à espera para uma entrevista para depois lhe darem... Eu acho que esse é um problema. E por isso nós tínhamos aqui alicerçados também no projeto, porque está ligado também àquilo que é o investimento, jogadores do Congo, portanto 4 jogadores, e esses jogadores arriscam-se, se calhar, neste impasse, a não poderem estar presentes nos primeiros jogos, e isso é um handicap, portanto, não é uma desculpa, é um handicap que nós temos que, enfim, contrabalançar, mas que nos obriga, relativamente ao plantel, a termos, se calhar, que ter 2 jogadores ou 3 a mais para contrabalançar uma coisa que neste momento é uma incógnita ainda relativamente a um futuro próximo. Que jogadores se estão a destacar mais neste início de época ou que mais os estão a surpreender? Ou prefere destacar o coletivo e a equipa? Como sempre, eu acho que no futebol eu sempre tive isso, o futebol é um desporto coletivo, o que me interessa é o coletivo, em que o individual possa sobressair através da ação coletiva. Portanto, eu costumo dizer que o jogador que faz a jogada decisiva ou o passe decisivo e que dá o golo a marcar é tão importante como o marcador do golo. Portanto, o nós em detrimento do eu.
e só assim é que isto funciona. Portanto, aqui não há jogadores para, enfim, eu não quero jogadores para bater recordes de pessoais, de minutos, ou de golos, ou de, enfim, de simpatia perante a imprensa que lhes vai dar notas mais positivas ou não. A mim o que me interessa são os jogadores todos embrenhados num sentimento que é tirsense, num sentimento que é ganhar, num sentimento que é de entreajuda constante, solidariedade constante, para ajudar a equipa a ser mais forte. Caiu, levanta-se. Falhou, o companheiro tem que o pôr em pé. E isso para mim é que é um coletivo. Por isso não lhe vou falar em nenhum jogador em particular. Falo-lhe que há jogadores que têm, enfim, como em todo lado, têm surpreendido positivamente, ou mais positivamente. Há jogadores que tardam mais a atingir esse grau que nós esperamos deles, mas no fundo é muito cedo para estar muitas vezes no princípio da época, aquele jogador é muito bom. É o todo a mim que me interessa, e depois as contas fazem-se no fim em termos de rendimento, o que é que o jogador fez. Portanto, há lesões, nós temos tido lesões, esses 3 meses e meio condicionam muitas vezes, mas como digo, é para todas as equipas, devem ter esse problema, portanto não estou aqui a arranjar nenhuma desculpa, mas é um contexto que é complicado às vezes de gerir. Falando agora sobre a sua longa carreira, anda no mundo do futebol há mais de 50 anos, já o disse anteriormente que um dos seus mentores foi o Ernst Happel, um nome que provavelmente não diz muito às novas gerações, mas que ganhou 2 Ligas dos Campeões pelo Hamburgo e pelo Feyenoord, entre outras conquistas. Por que é que foi uma inspiração para si? Ora, para já, para mim é uma felicidade e um dom, enfim, que tenho que agradecer, enfim, à natureza, o estar há tanto tempo no futebol e estar ainda, enfim, fresco e com vontade e com ambição de estar ainda dentro do campo. O Happel foi realmente uma referência para mim, porque eu saí numa altura que ainda não havia muita exportação de jogadores para fora, fui para a Bélgica nos anos, portanto, em 78, e confesso-lhe que foi uma mudança de vida completa desportiva e a minha vida própria de ser humano. Portugal vivia um momento de grande conturbação económica, depois de um 25 de Abril, portanto 4 anos depois, Portugal estava mesmo muito nas lonas em termos financeiros e portanto eu fui encontrar um mundo novo e costumo dizer que saí de um país a preto e branco, que a televisão começava às 7 da tarde e acabava à meia-noite, para ir para um país onde tinha 16 canais a cores 24 horas, portanto isto pode hoje parecer um bocado, mas, por exemplo, foi a primeira vez que eu comi um McDonald's, foi em 78, nunca tinha. A primeira vez que bebi uma Coca-Cola foi isso. São símbolos que as novas gerações não têm, porque hoje está tudo mais uniformizado nas sociedades, enfim, em geral. E conheço o Happel, e o Happel é um treinador que eu considero talvez a referência número 1 dos treinadores do século XX. Um treinador curiosamente não foi o treinador mais simpático que eu tive, era um treinador muito fechado, mas uma enciclopédia de futebol. Como eu tinha acabado o curso de Educação Física e já era treinador de futebol quando fui para a Bélgica, já tinha portanto, o diploma de treinador, eu tenho aquilo que foi a curiosidade de ter assento todos os treinos que fiz durante 2 anos com o Happel. Portanto, tenho um dossiê todo amarelado já, mas com não sei quantas páginas, com os exercícios todos. E confesso que não percebia bem o treino, mas no fundo o Happel já era um precursor, de uma maneira, à maneira dele, daquilo que hoje se fala da periodização tática. Isto é, aquilo que era a unidade que existia no treino, do físico, do tático, do técnico, tudo na mesma, enfim, o treino de espaços curtos, o treino com objetivos bem concretos, era um contraste absoluto com os treinos que eu tive aqui, e com treinadores, pronto, que representavam no fundo aquilo que se fazia na época cá em Portugal, que era treinar na praia, treinar no Pinhal, treinar sem bola o tempo inteiro, subir bancadas. Estou aqui a ver essas bancadas, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Quer dizer, eram treinos completamente desfasados daquilo que eram os objetivos fisiológicos do trabalho. E eu gostava-me imenso porque já tinham alguma informação sobre o que é o treino e de repente aquilo não fazia sentido nenhum. Mas quando cheguei à Bélgica... Parecia o treino militar. Não, mas era muito inspirado em militar. Quando cheguei à Bélgica, também não compreendi o treino, porque o treino é todo muito bola, é sempre bola, pronto, pouco
a bola, portanto, obriga a muita exigência física, mas sempre com bola, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5. Havia assim mas eu estava sempre à tarde, o treino é que vai ser duro, mas à tarde era depois um treino tático. Portanto, havia uma lógica muito maior daquilo que se fazia. Por isso, eu de repente, um jogador bonzinho, passei a atingir a seleção nacional com a minha ida para a Bélgica. E isso representa muito para mim. E depois, você falou portanto, ele foi campeão da Europa, ele fez 3 ou 4 finais da Champions, e com equipas que não, Feyenoord e Bruges, e depois foi com o Hamburgo, mas também fez a final do campeonato da Holanda, do campeonato do mundo pela Holanda, em que só não ganha o campeonato, porque aquele campeonato, como toda a gente sabe, foi uma aldrabice pegada na Argentina, e portanto estava feito para, em termos políticos, para que fosse a Argentina a ganhar, e o Johan Cruyff, que era a figura, não foi porque politicamente recusou ir à Argentina. Aliás, é um Mundial, foi muito polémico, o Mundial de 78. Mas o Apple, aprendi muito com ele e confesso-lhe que é o meu guru. Eu tenho muito daquilo que eu treino e que faço e de filosofia é dele, adaptada, obviamente, àquilo que é hoje, portanto, o treino. As equipas técnicas hoje são completamente diferentes do que eram antigamente, hoje é muito pluridisciplinar e, portanto, há uma evolução muito grande nesse sentido, mas o Apple será sempre a minha referência, como foi, e tem que ser justo, porque em Portugal também tive um treinador que foi também a minha grande referência em Portugal e considero dos mais importantes no futebol português nos anos, portanto, no século passado, que foi Artur Jorge, que foi colega no Belenenses como jogador e depois foi meu treinador e onde eu fiz a minha melhor época de sempre, no Portimonense, e depois tive, não como treinador, mas como pessoa com quem trabalhei, o Carlos Queiroz, e o Carlos Queiroz é outra figura que nós não podemos dissociar do sucesso do futebol português, sobretudo a nível das camadas jovens, porque ele revolucionou muito, enfim, com a forma como levou Portugal a ser campeão do mundo 2 vezes e, portanto, esses 2 treinadores não se podem dissociar daquilo que são os grandes influencers, digamos, da minha carreira, porque o Carlos, eu estudei no ISEF, também conheci o Carlos aí. E depois há um treinador que eu não tive, mas que sei que foi muito importante para Portugal, que foi o Zé Maria Pedroto, com quem privei, porque, enfim, privei como jogador, mas que me habituei a ver no Vitória de Setúbal, no Futebol Clube do Porto, um treinador que trouxe qualquer coisa de diferente, a vários níveis, também ao futebol português. E depois há a geração dos outros treinadores, que hoje temos treinadores fabulosos, começou com o Mourinho, que é outra referência excepcional, com quem que conheço bastante bem, e pronto, e hoje há uma série de treinadores que a gente estão no mundo inteiro, Portugal exporta treinadores, tem uma qualidade enorme, e portanto não vou individualizar este ou aquele, mas por exemplo fui treinador do Paulo Fonseca no Barreirense, e hoje vejo com uma grande felicidade, tornou-se um dos grandes treinadores portugueses e europeus, e o percurso dele fala por ele, e depois, pronto, há mais, como o Abel, como o Abel Silva, como hoje admiro imenso o Ruben Amorim, por exemplo, a forma descomplexada como ele analisa as coisas, como faz as equipas, jogar. Portanto, há muito para aprender. Eu acho que nós estamos numa aprendizagem constante. Portanto, podemos ter referências, mas mesmo pessoas que não trabalharam connosco podem nos ensinar muito se nós estivermos aptos e com vontade de aprender. O saber tudo ninguém sabe. E, portanto, há uma célebre frase de filosofia que é: eu só sei que nada sei. E eu realmente tento apanhar, há sempre qualquer coisa nova para descobrir, porque as gerações são diferentes. Hoje é a geração da tecnologia, que eu percebo pouco, mas tento perceber, ou tento chegar a eles, porque hoje uma viagem de autocarro, por exemplo, de 300 km, como nós fazíamos, antigamente íamos todos a jogar cartas, ou íamos na galhofa a contar anedotas e não sei o quê, não havia autoestradas. Hoje em dia cada um vai no seu mundo, com o seu computador, com o seu filme. Não é uma crítica, é uma constatação. É uma constatação. E nós tornámos, de repente, uma sociedade muito mais isolada, muito menos, enfim, aquele elo que havia, ganhava-se pouco, mas nós éramos era todos por todos sempre. Hoje, pronto, isso existe também em clubes, mas há uma diversificação enorme, digamos, da forma como os grupos funcionam hoje. Outra inspiração foi o António Medeiros, treinador com uma carreira em Portugal com mais de 30 anos. Há coisas que viu há 50 anos e que hoje em dia ainda aplica. O António Medeiros foi uma pessoa, foi um treinador que posso lhe dizer que transmitiu coisas que não vêm nos livros, mas que têm a ver com a vida.
E uma das coisas que eu gostava muito dele, primeiro porque me ajudou muito a poder terminar o curso de, portanto, Educação Física na altura, ajudou-me porque eu estudava e foi fundamental, porque falhei muitos treinos e ele manteve sempre a confiança em mim naquilo que foi a ajuda a que eu acabasse o curso. Foi uma pessoa que teve sempre uma relação boa e que me mostrou aquilo que é, digamos, num grupo não haver queixinhas, que noutra terminologia pode ser haver bufos. E eu detesto, portanto, ainda hoje como treinador eu não aceito que me venham falar de coisas que se passaram. Prefiro que ou nem vou à procura disso. Acho que tem que haver liberdade com responsabilidade. Grupo, se calhar, não é? Sim, resolver as coisas em grupo. O mestre, ele fez isto ou fez aquilo e nunca gostei e fui sempre um bocado do contra, como pessoa, relativamente a ordens que não são perceptíveis. A minha liberdade é a minha liberdade e acho que as pessoas têm que ter liberdade para assumirem aquilo que fazem. Portanto, liberdade com responsabilidade. E o António Medeiros ensinou-me isso numa altura que eu era muito novo, portanto, eu tinha 21 anos, 22 anos, e não me cortou as asas para os estudos, não me cortou as asas para a minha liberdade, e é engraçado que eu tirei o curso de Educação Física, portanto, tinha umas bases bases de estudo diferentes em relação àquilo que era a fisiologia, a anatomia, enfim, tudo coisas que já entravam no desporto, e ele tinha a humildade de falar comigo, pedia-me, mestre, porque o exercício tem que ser assim ou tem que ser assado? Porque que não se pode fazer as flexões e tem que ser um exercício mais estático? Pronto, e isso era engraçado porque eu falava muito com ele e ele tinha essa humildade. E eu acho que nós temos de ser humildes para, quando não sabemos, poder aprender com as outras pessoas. Portanto, está tudo um bocadinho interligado. Há pouco estava a falar da qualidade dos treinadores portugueses e isso é evidente. Como é que vê, por exemplo, nós temos uma seleção nacional com um treinador que não é português, tendo nós tanta qualidade? Eu acho que faz parte de uma coisa que eu, sinceramente, eu sou muito português, sou muito nacionalista. Eu já fui imigrante, portanto já treinei uma seleção da Índia, mas é um contexto diferente, em júniores, mas acho que nós com tanta qualidade em Portugal, com os nossos treinadores, não são só na Primeira Liga, treinadores bons na Primeira, na Segunda, na Terceira, na Quarta, a gente tem que valorizar um bocadinho o que é o trabalho do treinador português. E trabalha-se muito bem em Portugal. Eu estive na Bélgica e sei o que é que são treinadores, por exemplo, divisões mais baixas e sei o que é que são os treinadores aqui em Portugal. Há muito mais qualidade numa Liga 3 ou numa Liga 4, ou mesmo no Distrital, do que, por exemplo, em países estrangeiros. E choca-me, enfim, não sou fundamentalista, mas que Portugal, com tanta qualidade, um país como Portugal, e sobretudo no futebol, tenha, à frente da seleção, tenha um treinador estrangeiro. Pronto, aceito, mas, enfim, acho que nós teríamos outro tipo de resposta, como também, por exemplo, o Fernando Santos já foi treinador da Grécia, mas, por exemplo, a Espanha dificilmente tem treinador estrangeiro, o Brasil dificilmente tem treinador estrangeiro. Portanto, acho que há coisas ligadas à raiz do nosso futebol que, enfim, justificavam, com a qualidade de jogadores que nós temos por esse mundo fora, porque não digo que era fácil, porque não há coisas fáceis, mas acho que o que nós fizemos de irmos ao europeu, qualquer treinador português fazia, com maior ou menor dificuldade. Pode-se dizer, se calhar não era tudo com vitórias, mas estávamos, qualificávamos. Hoje em dia é muito fácil a qualificação da forma como isto está feito. Depois, o europeu, irmos aos quartos de final, quer dizer, é uma coisa que é um objetivo que... Portanto, não houve nada de excepcional. Mas respeito quem tomou a decisão. Agora, eu posso não compreender isso, como não compreendo, por exemplo, e vou-lhe dar um exemplo, que nós possamos, por exemplo, Portugal, para ter medalhas, para buscar pessoas aos Camarões, ou à China, ou a Cuba, para de repente serem portugueses muito rapidamente, e no fundo, valerá a pena nós perdermos a nossa identidade portuguesa só para termos uma medalha nos Jogos Olímpicos? Pois, se calhar não. Acho que não. Acho que tinha que haver muito mais investimento no desporto a nível autárquico. Portanto, acho que os horários escolares não facilitam a alta competição, muitas vezes. Muitos pavilhões e ginásios estão vazios de manhã por causa das aulas. Portanto, não há, este equilíbrio que tem que haver para a alta competição, acho que pode ser melhorado. Mas acho que
Nós já provámos, antigamente na natação nunca aparecia, na ginástica nunca aparecia, nós conseguimos com portugueses fazer isso. Portanto, acho que é bom nós termos o nosso produto nacional, já temos coisas tão boas, em tantas matérias, enfim, que valia a pena nós pensarmos mais como portugueses no povo que somos e valorizarmos mais a nós próprios. Como jogador, esteve 3 anos no estrangeiro, na Bélgica, como já falou. Sim. Também, a jogar no Standard de Liège. Jogou com Michel Prudhomme e outros craques. O guarda-redes belga, a maior parte das pessoas conhece, encontrou quando ainda estava a iniciar a carreira. O que se lembra desses tempos? Lembro quando cheguei à Bélgica, o Standard de Liège tinha um guarda-redes, que era o guarda-redes da seleção belga, que era o Piot, um guarda-redes mais conhecido, e quando eu chego à Bélgica, dizem-me acabou a carreira, teve uma lesão no joelho, nessa pré-época, porque eu cheguei atrasado na pré-época, só fiz a transferência um bocadinho mais tarde, e então perdeu-se o guarda-redes, e então, mas que é o guarda-redes? Temos um miúdo de 19 anos, e naquela altura era impensável, nos anos 70 era impensável um guarda-redes com 19 anos ir para a baliza. Não é como hoje estão muito mais apetrechados, os guarda-redes estão mais bem formados, mas com 19 anos olhei para o Michel era magrinho, muito magrinho, era um miúdo. E disse, isto vai ser impensável, isto vai ser golo atrás de golo. Cada vez que chegar à baliza vai ser golo. E o suplente, havia um suplente que era, enfim, quase a mesma idade, e havia o outro que era o Baudard, que também chegou ao terceiro guarda-redes, que ainda era mais novo. Portanto, num contexto de tanta juventude, o Michel tornou-se o guarda-redes, dos melhores do mundo, foi um dos meus companheiros, mas havia mais, eu tinha... não dirá nada a certas pessoas daqui, mas, por exemplo, o Tamata, que era um jogador da seleção da Holanda, era um jogador fantástico, o Gerrard era o capitão da seleção belga, portanto, havia ali o Ralf Edström, era o ponta de lança da Suécia quando foi o Mundial, também em 82, portanto, havia muita gente que era boa. Eu lembro que talvez era na altura que fui para a Bélgica, talvez no 11 inicial, eu era talvez era o único, ou se não havia outro, que não éramos internacionais para os países, portanto havia muita qualidade. E o Prudhomme, pronto, o que é que eu me lembro dele? Dava-se muito bem comigo, nós treinávamos, tínhamos um hobby, ele era mais novo, mas eu sempre gostei muito de pastores alemães, portanto tinha um pastor alemão lá e convenci-o a comprar um pastor alemão, e então fazíamos as aulas juntos de dressage dos cães e com outra pessoa que era um ídolo mundial e talvez dos melhores ciclistas de todo o tempo, que era o Eddy Merckx. Portanto, éramos os três a treinar os nossos pastores alemães com uma pessoa profissional e pronto, tenho muito boas recordações do Michel, tenho muito boas recordações e depois quando teve cá no Benfica, eu estava no Sporting, mas como diretor desportivo, mas víamos de vez em quando. Um dos aspectos a realçar e que mudou muito no futebol português nos últimos anos foi a questão do treino. Há 20 ou 30 anos em Portugal treinava-se muito, dava-se muito ênfase à parte física, no entanto os portugueses não eram mais fortes nesses aspectos que os jogadores de outros países. Isso foi algo que notou muitas diferenças quando esteve na Bélgica? Sim. Eu acho que a qualidade de treino era muito maior. Na altura havia uma grande diferença. Hoje não. Hoje nós estamos muito à frente da maior parte dos países em termos de treino. Mas naquela altura não. O treino português, eu levantava questões, e as pessoas olhavam para mim, não fazia para mim qualquer sentido ir uma semana de estágio para um hotel de 5 estrelas e para fazer a pré-época e durante uma semana não tocava numa bola. Portanto, era de manhã praia, à tarde pinhal. E isso era quase uma tónica para todas as equipas em Portugal. Escolhiam chitas de montanhas e não sei o quê para fazer treinos. E aquilo era correr, para se estamos a treinar para as Olimpíadas, para nos ir para a maratona. A equipe também para levar os jogadores ali à Assunção. Pronto. A subir à Assunção. O que é que mudou muito? Não foi só o treino mudou imenso. Nós hoje damos cartas no treino. Antigamente havia uma referência, por exemplo, a França tinha um método de treino muito melhor que nós com as academias, mas Portugal, a pouco e pouco, a maior parte dos clubes tem academias, tem muita gente boa em cada setor, digamos, daquilo que é a preparação de uma equipa, em tudo, e portanto por isso é que Portugal é requisitado para tudo o que é sítio e onde tem sucesso. Nós somos campeões na Ásia, na África, na Europa, portanto nós temos uma quantidade de gente enorme e somos uma referência. Isso é um facto, mas também houve outras coisas que evoluíram. Por exemplo, eu joguei
enfim, treinei com o Eusébio, que para mim treinar com o Eusébio já era um privilégio, mas treinei com os jogadores do Benfica naquela altura, que eram base da Seleção Nacional, quando subi de júnior a sénior. E realmente o treino era um treino muito influenciado, por isso é que se vinham treinadores bastante ingleses. Os ingleses era muito um trabalho físico, de correr, kick and run, era um bocado aquilo, era remate, era correr, era físico. E tive o Jimmy Hagan, por exemplo, que foi, acho eu, um treinador que conseguiu ganhar com um campeonato sem nenhuma derrota, muito à base da disciplina, não só física, mas disciplina também de horários e tudo isso. Foi uma revolução grande. Mas mudaram outras coisas, por exemplo, a bola. Quando chovia, a bola ganhava peso. Hoje as bolas são impermeáveis. Eu vim da Bélgica em 82, joguei um campeonato da Primeira Liga em Portugal com 6 ou 7 pelados, portanto ainda jogava sem pelados, que era uma coisa horrível. Qualquer equipa da 5ª divisão na Bélgica tinha relva. Portanto, chegar aqui e jogar em pelado era complicado, houve essa evolução. E depois tudo melhorou, os equipamentos, as botas, digamos, mesmo a parte que não se fala muito, mas a parte de medicina desportiva, uma operação ao menisco nos anos 60, 70, era quase o ano todo ou meses e meses para recuperar, um ligamento normalmente acabava uma carreira, e portanto essa era uma das coisas que o meu pai me dizia: jogar futebol, mas tens uma lesão, não podes ficar inutilizado para jogar futebol, portanto não faças disso uma profissão. E eu vi jogadores com operações esquerda ou direita, quer dizer, era uma coisa, aquilo era uma operação ao menisco, às vezes arrebentavam com o joelho todo. Era o que havia. Hoje em dia faz uma operação ao menisco com uns furinhos e, portanto, vão lá, é tudo muito cirúrgico. E um atleta consegue, ao fim de pouco tempo, jogar, como agora o Djokovic, num mês, de uma operação ao menisco, foi à final do Roland Garros, em França, portanto, no ténis. Portanto, há uma evolução enorme a nível de tudo, não é só no futebol, é em todo o desporto, e que leva a que a performance seja muito mais aproximada. O trabalho de prevenção está muito mais desenvolvido, o trabalho de recuperação está muito mais desenvolvido. Eu próprio, como treinador, quando comecei nos meus primeiros tempos, não havia dinheiro para treinador guarda-redes, portanto, era eu que treinava os guarda-redes, que não faz sentido nenhum. Portanto, então eu treinava-me a mim próprio. Avança um bocadinho, pum, metia a bola no ângulo, ainda vinha fresquinho. O público estava na bancada, ainda podia jogar. Mas quer dizer, não é um treino de guarda-redes. Hoje o treino de guarda-redes é uma coisa que também evoluiu imenso e pronto. Eu acho que todos os parâmetros foram todos optimizados de uma forma que levam a que nós realmente vejamos equipas a jogar, as grandes equipas, enfim, que a gente vê nas Champions, nos Mundiais, vê-se que há ali muito, é o pormenor. A alimentação foi outra coisa que mudou imenso. Era normal os jogadores comerem desalmadamente nos clubes. E depois iam jogar a seguir. O álcool era uma coisa que se bebia à refeição. Hoje em dia uma equipa profissional praticamente não toca numa cerveja quando está em estágio. Portanto, há muita coisa que evoluiu e que leva a que a performance esteja mais próxima e hoje em dia, enfim, os treinos que há numa equipa, por exemplo, mesmo na Distrital, são muito melhores do que os treinos que havia na Primeira Liga Portuguesa quando eu jogava, não é? Pois. E, por exemplo, há pouco falou na questão da disciplina. Hoje em dia é fácil que os jovens de hoje em dia ter uma disciplina de balneário, essa questão dos horários, de não sair à noite? Não, eu acho que também há uma evolução nesse sentido. Havia muito mais, e depois há outra coisa que não havia no nosso tempo, enfim, é uma coisa relativamente recente, que o jogador de futebol antigamente era um bocado mais anónimo naquilo que era a sua vida privada, não é? Portanto, saía à noite, se havia um copo aqui ou lá, não havia as redes sociais para tirar uma fotografia imediatamente, portanto hoje é quase impossível. Mas eu acho que os jogadores que têm ambições, e a maior parte deles têm, gostam de jogar futebol, que é o que eu digo. A primeira paixão que está por trás de um jogador é o gostar de jogar futebol. Eu, quando acabei a minha carreira, pagava para jogar futebol, porque adoro jogar futebol. Agora não faço, porque já não posso, mas adorava. E por isso, quando se começa na rua, em que se arranja 2 tijolos para fazer a baliza e tudo, é porque se gosta de jogar futebol. E isso, eu vejo aqui, há uma consciencialização muito maior. A maior parte dos jogadores, muitos deles, 60%, 70%, são estudantes, portanto houve uma evolução cultural, e essa evolução cultural leva a que os jogadores percebam que há um caminho, que pode não ser para ir à Seleção Nacional, mas pode ser um caminho para ganhar algum dinheiro, para se formarem, para se criarem, digamos, raízes de trabalho, e
E eu penso que hoje em dia, quem não tiver essa disciplina não pode ser jogador de futebol, quer dizer, não dá. Por isso eles próprios sabem que a competição é muita, há muito talento, há muito bom jogador, e portanto isto digamos, é uma pirâmide que vai afundando e só os melhores é que vão lá chegar acima. E eles querem ser, portanto, claro que há exceções em tudo, mas e eles sabem que o futebol é uma porta de saída para uma vida se calhar bastante melhor, que antigamente não era assim. Hoje há muito mais clubes que podem dar esse conforto financeiro, por exemplo. Chegar a uma primeira liga representa ganhar mais do que qualquer português, muitos concursos superiores que vão trabalhar de sol a sol, e esta profissão é privilegiada porque quando os profissionais que são profissionais trabalham 2, 3 horas por dia e têm o resto do dia livre, portanto, e têm folgas, portanto, têm tempo para gozar, digamos, a vida de uma forma que é diferente das pessoas que levantam às 7 da manhã, que é a realidade da maior parte das pessoas, e que têm um trabalho e que vão para casa às 6 da tarde, e depois as famílias, e é os filhos que estão nas creches e não sei o quê. Tudo isso leva a que eles tenham que valorizar o dom que têm para poder jogar futebol. E eu vejo muita ambição nos jogadores, e aqui no Tirsense tenho visto isso também. Eles gostam do que fazem, então, bem, agora é evidente que todas as equipas têm os seus mecanismos de chegar atrasado, enfim, tem que haver aqui condescendência, se há um acidente, enfim, há coisas que nós temos de ter alguma condescendência quando não estamos no super profissionalismo. Porque no super profissionalismo eles têm que chegar muito mais cedo, portanto têm tempo para a maior parte das vezes, ou excepcionalmente, para poderem, enfim, há uma contrariedade, eles conseguem chegar a tempo. Portanto, a disciplina é uma disciplina que existe. Por exemplo, eu sou muito rigoroso no cartões amarelos, por exemplo, por falar com o árbitro, para mim não existe, por dar um murro no adversário gratuito, não existe, quer dizer, isso é penalizante. Agora, há faltas que é a interpretação do árbitro, leva-se um amarelo, pronto, paciência, não vou para cima de um jogador por causa disso. Há expulsões que pode acontecer, uma mão na bola, antes da bola entrar, não sei o que, penalti, expulsão, pronto, não é isso, mas aquilo que se vê que é por gratuito, porque, mas foi um amarelo, está bem, mas o amarelo depois vai haver um segundo e um terceiro, depois um jogador naquele jogo que eu preciso, não tenho por causa do amarelo que ele levou estupidamente. E por isso aí há pequenas penalizações que fazem parte da equipa e que fomentam até o espírito de equipa, porque essas multas normalmente que se instalam nos grupos são multas para depois um jantar e para se fazer um brinde àqueles que pagaram mais. No Standard Liège há também uma curiosidade. Foi treinado pelo Robert Basej, depois, em 1956, era diretor desportivo no Sporting e o treinador contratado foi precisamente o Robert Basej. Foi coincidência? Não, numa altura que eu era diretor desportivo, às vezes as pessoas pensam que é fácil encontrar um treinador, porque as pessoas pensam que é fácil ir buscar um treinador para um determinado projeto, como é o Sporting, como é o Benfica, como é o Porto. E naquela altura havia ali uma contenção, já não me lembro bem, quando ele entrou no início da época, que era um treinador que tinha uma boa relação com os jogadores, que eu tinha conhecido num contexto e cometi um erro e gostava muito do Robert. O Robert na Bélgica era um treinador top, era um treinador que, enfim, muito reconhecido, mas o treinador que eu apanhei aos 24 anos, a entrar no Sporting, não tinha capacidade de liderança para estar à frente de uma equipa como o Sporting. Pronto, isso, a gente faz erros, francesa, não há ninguém que não erre. Portanto, há ali talvez um mau julgamento, mas quantos treinadores é que vêm para um clube e nem sabem falar a língua e têm sucesso, outros não têm. E ele não teve esse sucesso porque também não quis, enfim, sentiu medo. Eu lembro perfeitamente que houve um jogo que o Sporting faz em casa logo no início e empatou, tinha ganho fora e depois empatou em casa, e o público assobiou. Pronto, nos clubes grandes é assim, quando se empata em casa com uma equipa considerada mais fraca, houve muito assobio, e ele foi para a conferência e disse, não percebo porque é que estão a assobiar, foi apenas um empate. Só que na cultura dos clubes grandes, não é só um empate, quer dizer, o empate, com um clube pequeno. Com um clube pequeno. E, portanto, esta descontração
perante as câmaras, paciência, vamos jogar. Não cai bem, são culturas diferentes. E depois deitou a toalha ao chão quando acontece um murro no carro ou um insulto maior, e as pessoas, não saia já para acalmar o público. E ele de repente, não. E foi, não quer ganhar nem mais um tostão, mas isto não é para mim, vou-me embora. Portanto, o gol ao Acés foi um erro de casting meu na altura, pensando, às vezes nós pensamos reviver as mesmas coisas passado uns anos, e não é verdade. Isto é como ir a um sítio maravilhoso quando se tem 20 anos. Pois. E depois passa a vida toda a falar daquele sítio e volta a passar 20 ou 30 anos. A praia já não é tão branquinha como a gente a viu, as palmeiras já têm mais coisa, a sujidade, quer dizer, o olhar é diferente, as sensações são diferentes. E o futebol também tem isso. E eu, dou-me uma palmatória, não julguei bem a pessoa, que era uma pessoa extraordinária, e depois também não fez esforço nenhum para poder falar a língua, que é importante para mim. E portanto e os resultados não ajudaram, e era um momento que foi difícil no Sporting, e o Roberto foi-se embora. Como treinador, tem uma carreira também com várias décadas. Esteve no Atlético, onde também jogou, no Barreirense, no Espinho, Salgueiros, Vitória de Setúbal, Chaves, União da Madeira, Benfica B, a banca, e treinou também no estrangeiro, incluindo a seleção da Guiné-Bissau. Passaram por si, por exemplo, quando esteve no Benfica B, jogadores que hoje em dia são falados em todo o mundo: o Lidelof, o João Cancelo, o Fábio Cardoso, o André Gomes, o Nelson Semedo, até o Miguel Vítor, que tem ligações a Santo Tirso, foi treinado por si. Um trabalho feito com jovens que deu resultados. Se calhar mais visível por serem nomes que a generalidade do público conhece, mas certamente que tem muitos outros exemplos. Sim, ao longo da minha carreira eu tive sempre talvez inspirado pela minha passagem pela Bélgica. Eu lembro-me que eu treinei a equipa do Barreirense, que foi uma equipa que nesse ano tinha ido. Havia a fase final das 4 equipas de júnior, se não me engano, portanto, e com os grandes de Portugal. E essa equipa, quando eu assino pelo Barreirense, vindo do Atlético, o presidente diz-me: você tem que assinar, mas há aqui uma coisa, há 9 jogadores que têm que fazer parte do plantel profissional. O Barreirense tinha descido para a 2ª B, da divisão de honra, portanto eu entro numa divisão. E lembro perfeitamente que a minha equipa era tudo miúdos. Olha, o Paulo Fonseca e outros jogadores que não tiveram a mesma dimensão, mas era uma equipa muito jovem. E o Jorge Jesus treinava o Amora. Portanto, eu joguei com o Jorge no Estrela da Amadora, e o Jorge encontrou-me, era o primeiro ano dele também como treinador, e disse: Luís, tu és um lírico, tu és um filósofo, tu queres jogar um campeonato com tanta miudagem? Disse: pronto, é o que me deram, tenho que me adaptar. Mas eu na Bélgica, digamos que essa cultura existia, e se for ver, analisar as equipas todas que tive, eu lancei sempre jogadores de 17, 18, 19 anos, joguei sempre, e jogadores que, evidente, como não são conhecidos, há dúvidas. Por exemplo, aqui no Tirsense nós temos 5 ou 6 de 20 anos, portanto, se há dúvidas, essas dúvidas são dissipadas pela competição. Portanto, eles são inexperientes, sim, até terem experiência, mas para terem experiência têm que jogar. E então, isto é um bocado cíclico. O que é que acontece no Benfica? No Benfica, por exemplo, voltando ao Barreirense, o Paulo Fonseca tinha 18 anos quando começou a jogar, e depois foi para o Porto. No Atlético tinha o Camberra, e o Camberra na altura também foi para o Porto e tinha 18 anos. Portanto, eu sempre estive ligado a jogadores que sobressaíram e que foram para patamares superiores, e muitos resolveram a vida deles, não é? A vida deles, até no Senegal, no meu projeto privado, o Ibrahima Mbaye foi com 17 anos para a Itália, tinha lá o pai, portanto coincidiu o facto de poder vir para a Europa com menos de 18 anos, foi para o Inter de Milão, e do Inter de Milão, eu acho que ainda está no Bolonha, mas já está há 11 anos ou 12 anos em Itália, resolveu a vida dele, comprou uma casa para o pai, outra para a mãe, outra para a irmã, portanto, e tem uma vida boa. Portanto, eu acho que estive ligado a muitos jogadores, se calhar também tive jogadores que têm queixas de mim, porque ninguém é, enfim, é unânime, mas... Também é bom ter queixas, também, não é? Também é bom. Mas no Benfica, o que é que aconteceu? Eu lembro, o Luís Filipe Vieira diz-me: Norton, vens para aqui, mas tens que pôr a jogar a miudagem. Mas estamos a falar da 2ª Liga Portuguesa. Portanto, nesse campeonato havia 16 equipas, mais 6 equipas B. O Benfica, o Sporting, o Porto, o Vitória de Guimarães, o Braga e o Marítimo, salvo eu. E então, pronto, aqueles eram tudo miúdos, eram júniores.
Portanto, o Bruno Varela, o guarda-redes que está agora no Guimarães, o João Cancelo, portanto, o Hélder Costa, o André Gomes, todos esses jogadores eram ou júniores ou primeiro ano de júniores, todos estrearam comigo, o Lindelof era júnior também, estrearam-se todos na liga profissional, portanto, da segunda liga, comigo. Ninguém os conhecia. Naquela altura conhecia as pessoas do Benfica e, aliás, as pessoas do Benfica que trabalharam antes com eles têm também todo o mérito na sua formação. Eu não sou exclusivo desses jogadores. Só que, pronto, eu lembro-me de dizer várias vezes em reuniões que tinha o melhor lateral do mundo com 17 anos, que era o João Cancelo. E as pessoas, dificilmente ele vai porque o feitio esquisito e tal, sei o quê. Eu acho que há um processo e nós temos que ter também algum paternalismo quando analisamos jogadores muito jovens e dar-lhes um bocado a experiência. E, portanto, o Benfica conseguir um 8º lugar com uma equipa que foi a mais nova das equipas B a apresentar jogadores, digamos, na média, e conseguir fazer uma época como fizemos, e lançar os jogadores e metê-los na ribalta, obviamente, que beneficiou muito das infraestruturas que o Benfica tinha, da qualidade da formação do Benfica, era almoço, era pequeno almoço, era a parte médica, portanto, era tudo muito já, e isso ajuda-me imenso a ter sucesso. E pronto, para mim foi um privilégio, ao longo da minha carreira, ter tido tantos miúdos, até no Lille só estive lá 6 meses por causa do Covid, depois vim-me embora porque o Luís Campos também saiu e, portanto, houve uma remodelação, mas lembro perfeitamente de 2 jogadores que eles nem queriam, portanto, 2 jogadores, não, isto aqui não dá, e não sei o quê, e um foi o que não jogava, era um jogador africano pequenino, não sei se era do Mali, um camará, que eu pude jogar, só fizemos 6 jogos, mas o jogador depois foi para a equipa principal, porque, portanto, eles perguntavam uma opinião, disse, este jogador pode jogar na equipa principal. As pessoas não acreditavam nisso e depois ele foi para o Olympiacos e jogou a Champions League e pronto, e foi um jogador que fez também a sua carreira. E o outro veio para o Vitória de Guimarães e eles não queriam, que é o Bica que está agora no Vitória, ainda era júnior, às vezes nem jogava nos júniores, eu puxava para o meu processo de treino no Sub-23, aqui estás comigo. Pronto, e o Bica ali construiu-se na dificuldade, não conhecia a língua. Eu acho que tem que haver dar tempo, mas é identificar se o jogador tem talento, se tem potencial. Isso é muito mais importante do que ter altura ou ser forte ou não ser forte. É ter esse talento, esse potencial e trabalhá-lo. Agora, as coisas não é carregar num botão, 2 meses depois está feito. E lá está a dar a oportunidade também. Portanto, não é? É um processo de continuidade, é um processo de repetição, é um processo de formação. O jogador é tímido hoje, passado 2 meses é menos tímido, daqui a 4 meses está em casa. E há outros que ao fim de 3 dias já estão em casa. Portanto, nós temos que jogar com muitas diferenças individuais dos jogadores, a nível anímico, a nível de emocional, e por isso as pessoas quando vêm ver o jogador, a primeira vez que vê muito público na bancada, se calhar assusta-se um bocado, mas passado um tempo aquilo passa a ser normal. E portanto essa margem de erro que existe leva a que, primeiro, não desistir daquilo que sabemos. E o que eu acho importante no treino, como também na análise dos jogadores, eu costumo dizer, há melhores e piores treinadores nos resultados. Portanto, a gente vê as coisas pelos resultados. Mas no processo, eu acho que há treinadores excelentes, mas nós somos diferentes, não somos melhores nem piores. Temos caminhos diferentes. O meu caminho é para ali, eu quero atingir aquele ponto. Mas há treinadores que vão para outros caminhos e vão atingir o mesmo ponto. E, portanto, estão corretos. Eu acho que a coerência no treino é que é fundamental. E demora mais tempo ou menos tempo. Portanto, se eu quiser fazer uma equipa de jogadores todos experientes com 30 anos, por exemplo, se calhar tenho uma equipa que jogam quase sozinhos, no sentido que conhecem tudo, as manhas, conhecem a contemporização, conhecem o que é levar um golo e portanto, reagir, sabem o que é falhar o jogo, sabem o que é perder um jogo, portanto, o próximo. Isso não os afeta. Mas se tiver muitos miúdos de 20 anos, é evidente que há dúvidas. Agora, eu acho que no final do caminho vale a pena, porque é isso que, no fundo, é o trabalho de um treinador, é o trabalho de um líder, é apostar devagarinho. E cada vez há mais gente nova, no mundo do desporto, cada vez há mais gente nova a dar cartas e a ultrapassar todos os limites que eram pensáveis. Quando se vê no ténis o Alcaraz, por exemplo, com a idade que tem, nunca ninguém ganhou como ele com a idade dele. Quando se a gente vê no automobilismo o Rovanperä, que
com 21 anos é campeão do mundo, quando era 28, o campeão mais novo era 28, passou a ser 21 anos. Quando vemos o Verstappen, a carreira que constrói a partir dos 20 anos, e toda esta nova geração que nos impressiona e que nos delicia, no fundo, em termos daquilo que é performance desportiva, quando a gente vê o jogador, agora está-me a falhar o nome, mas quando a gente vê jogadores de 18 e 19 anos nas seleções, por exemplo, o Bellingham, por exemplo, aos 17 anos era titular da Bundesliga e aos 21 é dos melhores jogadores do Real Madrid. O Camavinga eu vi jogar no Rennes com 16 anos. Portanto, tudo isso significa que há uma nova geração Até porque eles agora começam cada vez mais novos, exatamente. Não é? E antigamente não havia essa oportunidade. Exatamente. Quando jogava era avançado. Sim. Tem algum conselho especial para os avançados do Tirsense, mais concretamente para o Júlio Alves, em que a massa adepta do Tirsense tem muitas esperanças que faça golos? Olha, infelizmente, o Júlio infelizmente teve o azar com 2 treinos e depois um jogo, logo aos 5 minutos, teve uma contusão, perna com perna congeladora, fez um pequeno entorse e, portanto, está fora. Portanto, não lhe posso ainda dar muitos conselhos, mas sei que é um jogador, e pelas conversas que tenho, é um jogador que pode trazer bastante experiência. É importante ter um jogador como ele dentro do campo. Sei que é um jogador acarinhado aqui, mas, infelizmente, estamos a fazer a pré-época toda sem ele e não temos cão, caçamos com gato. Portanto, temos que arranjar aqui soluções. Eu o que tenho, talvez não propriamente para o Júlio especificamente, para o posto de ponta de lança, porque eu fiz todos os lugares de ataque, eu tenho uma construção de treino e de jogo muito virada para a parte ofensiva. E isso leva a que, enfim, todo o processo é esse, porque eu habituei-me muito e confesso, mesmo a ver os jogadores, tenho muito mais facilidade de ver o jogador que é criativo, o jogador que é ofensivo, foco mais inconscientemente, vem-me logo parar quando vejo um vídeo, quando vejo um jogo de futebol, fixo-me, ao fim do jogo tenho sempre jogadores, ou são extremos, ou são os médios ofensivos, enfim, claro que tenho uma visão generalizada e há jogadores muito bons, mas detecto mais, se calhar, essa qualidade de jogadores nos avançados, ou pelo menos tenho mais focado do que os defesas, mas já tive defesas ao longo da minha carreira que, enfim, que acreditei e que lancei. Quando fui para o Vitória de Setúbal, por exemplo, há bocado esqueceu-se de um clube. Esqueceu-se de um clube que para mim é histórico também. Eram tantos aqui pelo meio. Não, mas nesta região esse clube não pode ser esquecido e na minha carreira não pode ser esquecido, que é o Vitória de Guimarães. Pronto, passei pelo Vitória também e guardo memórias, portanto, do entusiasmo, da paixão, enfim, tudo aquilo. Portanto, eu digo, perdi-me nesta parte, mas estava a falar... Que se foca mais na parte ofensiva. Sim, mas, por exemplo, o Zé Fonte tinha 19 anos e eu fui buscá-lo para substituir o Hugo Alcântara e lembro na altura, o Quinito no Vitória de Setúbal, Luís, um defesa com 19 anos, ele não tem experiência nenhuma. E tornou-se o jogador que se tornou. Portanto, também houve centrais que comigo renderam, não é? Porque o processo é coletivo, como dizia há bocado, não é só avançados ou defesa, é este global. E o treino, por exemplo, um treino de finalização, para mim não é só avançados, um treino de finalização é médios, é defesas, é centrais, porque qualquer jogador pode marcar um golo. Um canto, a bola ressalta, portanto, o treino, o hábito de rematar a baliza, o hábito de ter o foco na baliza, porque o futebol, qual é o objetivo do futebol? O futebol é marcar golos. Mas se pode jogar mal, mas se marcar golos é marcar golos, mas esse é o objetivo, é marcar golos. E o futebol, hoje em dia, infelizmente, muitas vezes, e quem vê futebol na televisão, e hoje há muito jogo de futebol, o futebol parece que é mais não sofrer golos, que é importante, obviamente que é importante, mas jogar só para não sofrer golos... Muitas vezes vê-se as tais equipas mais pequenas com os grandes que vão para defender o resultado e não para atacar. Mas é um bocado normal, um treinador qualquer de uma equipa mais pequena não vai jogar com equipas, ou o Bayern Munique, ou vai jogar o Benfica, ou o Sporting, não vai jogar aberto, não tem às vezes argumentos para o fazer. Mas tem outros argumentos que podem surpreender os grandes. Eu já surpreendi os grandes a jogar em equipas pequenas. Portanto, para mim não é... O problema é, mesmo entre equipas que são grandes, mesmo equipas grandes, seleções, equipas de Champions, às vezes vê um jogo e aos 35 minutos ainda não houve um remate à baliza, por exemplo. Um aspecto que hoje se nota, há muito calculismo,
há muito, sei lá, por exemplo, a gente vê basquetebol. O basquetebol tem um X tempo para chegar ao cesto. Portanto, eles estão ali, têm que terminar a jogada num determinado tempo. A gente vê, por exemplo, o handball, passa ao meio campo, já não podem voltar para trás. Portanto, há regras que obrigam a que se jogue para o objetivo do jogo. O futebol está muito agarrado às regras antigas, às linhas, portanto, ao fora de jogo, devia haver uma linha de fora de jogo se calhar diferente, portanto, que esta coisa dos VARs e não sei o quê, eu não concordo, eu concordo com o VAR em determinadas situações, mas não concordo que se anule um golo porque o cotovelo tem 4 milímetros e a jogada foi linda e foi uma jogada de sonho, mas o cotovelo do jogador ou o nariz está na coisa. E isso para mim é roubar ao futebol a sua essência, que é marcar golos. Portanto, no basquetebol há a lei do garrafão, a pessoa não pode estar dentro do garrafão X segundos. Portanto, aqui no futebol devia haver uma linha talvez mais... que não seja no meio campo quase, porque portanto, o meio campo para cá, há fora de jogo. E é às vezes um bocado triste que o jogo não possa ter 5 ou 6 golos e não tem porque se anulam 4 golos no jogo. E às vezes não é um jogador que está especado lá, é um jogador que fez um movimento e que de repente está fora de jogo, é pronto, e é por milímetros, estava por milímetros. E há uma concordância nisso. Comentadores, pronto, e eu se for comentador tenho que dizer que concordo com o VAR, mas não concordo com a existência. E para além do tempo que se perde, não é? Quebra ali o ritmo do jogo, que às vezes estão 20 minutos a analisar uma jogada, já aconteceu. Sim, exatamente. Mas, portanto, acho que se tem que dar ao futebol, se calhar no futuro é o que vai acontecer, muito mais... é bom haver golos. Como lhe dizia há bocado, eu não me importo nada ganhar por 5-4. Há treinadores que dizem, tu és maluco, sofrer 4 golos, mas interessa é jogar para ganhar. Nem sempre se consegue. Às vezes não temos argumentos. Às vezes dizem, não marcas golos, não sabes jogar. Não, às vezes é o tempo para lá chegar. Mas... também há dias infelizes, não é? Também há dias infelizes. Faz tudo e a bola bate em todo lado, menos lá eu posso não marcar golos, mas posso ter uma filosofia ofensiva. Isto não é contraditório. Portanto, se eu tentar criar jogo pelos flancos, toda a bola foi para fora, foi rematada, o guarda-redes defendeu, chega ao fim, 0 golos. Pronto, paciência, mas a filosofia está lá. Pois. Agora, uma pessoa, e como também é normal, uma pessoa para guardar um resultado, estrategicamente defender, não é? Isto não há cá também sentimentalismo. Mas o que eu digo é que deveria haver formas de não haver perda de tempo, eu sei que é complicado falar nisto, não haver perda de tempo para, pronto, as equipas não avançam, jogam para trás, jogam para o lado, e pronto. E de repente o jogo para o espectador não tem a mesma intensidade que outros jogos coletivos em que realmente é chegar. São mais rápidos, acaba por não ter tantos momentos mortos. Porquê que se gosta do basquetebol nos Estados Unidos? Porque são resultados de 130 a 128. E pronto, e é fantástico, aquilo vai um, vai outro, e aquilo é extremamente exaustivo, o tempo de jogo é real, porque há paragens, portanto, há 20, acho que é 10, 40 minutos, mas aqueles 40 minutos vai dar quase uma hora, com as paragens, com os tempos. E se calhar é mais justo que até também no próprio futebol, que o árbitro no final dá mais 5 minutos, mais 6, e às vezes se calhar é isso, tivemos paragens de meia hora. Pois, não é? mas depois entre os 5 ou 6 minutos ainda há mais, há muitas paragens, às vezes umas vezes são contabilizadas, outras não. Portanto, acho que tem que haver, por isso é que o tempo útil de jogo muitas vezes não chega a 45 minutos, em 90. Pois. Aproximarmos do final da nossa entrevista para terminarmos no Tirsense e em Santo Tirso. Quais são então os objetivos para esta temporada e o que pediram os responsáveis do clube? O principal objetivo, portanto, sem fugir nada a uma responsabilidade, o principal objetivo é formar uma equipa para ter um alicerce para uma próxima época e para uma próxima época. Houve uma preocupação de ter jogadores para crescerem também, com outros jogadores mais velhos, e portanto criar uma filosofia de jogo, criar uma filosofia de treino e pronto, depois isto é muito competitivo. Repara, o ano passado a Série A, e eu acompanhei várias vezes a Série A sem saber que vinha treinar para uma Série A, mas como tenho aqui casa ao pé de Ponte Lima, portanto, vi jogos e interessei-me. Muitas equipas, na última jornada, salvo erro, havia 6 equipas que podiam descer. Portanto, muitas equipas e só havia lugar para
e havia 2 que iam cair, mas havia 6 candidatos a poder descer. Portanto, há uma rivalidade muito grande, e para subir era um bocado a mesma coisa. Ali havia uma hipótese, incluindo o Tirsense, que havia equipas que poderiam, 4 equipas, salvo erro, que podiam ir para a fase da liguilha. Por isso, temos de ter consciência disso, um ano não é igual ao outro. O processo, como lhe digo, o meu processo de trabalho é diferente do Álvaro. O Álvaro fez um excelente trabalho pela classificação que conseguiu, pelos jogadores que desenvolveu, e portanto eu não venho para aqui em concorrência com o Álvaro, porque acho que nós treinadores todos temos um caminho, todos temos as nossas dificuldades, todos tentamos fazer o melhor, e portanto eu acho que eu não vivo como é que eu ia dizer, com a derrota de um colega. Não vivo, não tenho esse feitio. Portanto, acho que todos nós estamos aqui para fazer o melhor possível. E por isso só podem subir 2. E vão descer 3 ou 4. Agora, há um exemplo que eu mostro sempre, que é o seguinte: você põe os melhores 14 treinadores do mundo, Mourinho, o Klopp, o Guardiola, o Abel, o Ruben, enfim, vai buscar todos os que quiser, e na competição há um que é campeão só, e há 2 ou 3 que deixam. Portanto, a questão é exata, há muitos fatores, há fatores de lesões, há fatores de campo, há fatores, um dia de chuva torrencial que a gente não está à espera e que não nos favorece, se calhar, a forma de jogar nesse dia, uma lesão ao meio do jogo, uma expulsão, quer dizer, há muitos fatores que condicionam a performance. Mas nós vamos tentar o melhor possível, sem arranjar muitas desculpas, mas o que me pediram foi exatamente organizar-me, ajudar a organizar também departamentos, portanto, que estão a ser organizados. Nós tivemos aqui várias apuradas e custa dinheiro, e por isso tornar-nos mais ricos naquilo que é a estruturação à volta do futebol. E um dia, portanto, os balanços fazem-se depois, porque o grande problema no futebol é que o balanço do futebol faz semanalmente, normalmente faz semanalmente, o balanço de uma empresa faz-se ao fim de 6 meses ou de um ano. Portanto, os resultados são no fim. E no futebol, se correr mal ao fim de 2, 3 jogos, o treinador é que já é a vítima, normalmente. Não, normalmente é assim, é o que todos têm que lidar. Ainda nem sequer teve tempo de mostrar o que pode fazer. Mas veja, por exemplo, está... o ano passado o Camacha parecia que ia subir direto, tinha não sei quantos pontos de avanço, e depois caiu brutalmente. E equipas que pareciam que iam descer e que investiram brutalmente, desceram não conseguiram. Portanto, não há uma regra que o dinheiro é que comanda, não há um dinheiro que a experiência é que comanda o resultado. Aqui há trabalho diário, há um conjunto de circunstâncias, e eu penso que poderei trazer isso. Enfim, vou ter, como todos os treinadores, vou ter momentos melhores, momentos piores, e pronto, e sei que o público é exigente, mas essa exigência do público também é importante para o crescimento dos jogadores, e é normal que na mentalidade que há em Portugal, que as pessoas manifestem desagrado porque não gostam, se calhar, de jogar para trás, e eu compreendo muitas vezes, como espectador, mas às vezes é o próprio coletivo que quer guardar um resultado e, portanto, joga de uma forma... Mas isso é um processo que, num primeiro ano, eu acho que vamos ter, muitas vezes, esse tipo de situação. Portanto, aquela arrogância, aquela personalidade que é preciso uma equipa ter em todos os momentos, não vai ter de certeza absoluta tão cedo, e portanto vamos construindo de grau a degrau. É isso que eu posso prometer. Pronto, o entusiasmo está lá, a ambição está lá, a vontade está lá, portanto, e é o que eu digo, eu não faço nada sem os jogadores, e penso que os jogadores podem contar comigo para os ajudar num processo, mas não posso garantir. Num primeiro ano, seguramente, quando isto foi estruturado para 3, não posso garantir que vamos subir direto. Não posso. Pronto, as pessoas gostam de ouvir isso, mas nós temos que ser um bocadinho realistas. Se calhar mais para o final do campeonato, lá está, já pode haver essa ambição. Sim, se houver isso melhor, Sim. Então, resumidamente, o que podemos esperar da equipa e da ideia de jogo do Tirsense para a próxima época? Uma equipa sólida, a defender, mais virada para o ataque? Toda a gente quer, e aqui temos a construção do jogo, parte sempre de um processo defensivo, que é importante. Mas eu não me posso concentrar só... Eu tenho que haver um equilíbrio. Cada jogo tem uma história diferente. Às vezes começamos a jogar e vamos ganhar, se calhar, jogos que jogamos menos bem. Vamos perder jogos que jogamos bem.
porque isto não é uma coisa direta, portanto, não é uma coisa tão prática como isso, dizer, sim senhora, este jogo é com esta equipa que está abaixo, vamos ganhar. Não, se quer a equipa, perdemos com uma equipa cá de baixo. Às vezes são os que menos esperam, não é? São os que menos esperam, portanto, o que eu quero é uma equipa que haja equilíbrio, que se veja que há trabalho, com defeitos que existirão, e pronto, há jogos que nos vão correr melhor, há jogos que nos correm pior. Costumo dizer que, por exemplo, uma equipa marca primeiro, põe-nos um problema que se calhar nós não pensamos tê-lo e temos que o resolver. Se marcamos nós primeiro, se calhar temos uma satisfação e um alívio que pode ajudar a construir, mas muitas vezes marca-se um golo e baixa-se os braços. E depois é uma preocupação porque não se quer sofrer. Portanto, há tanta coisa num jogo que... Mas por isso é que quando eu falo em experiência, os jogadores, ao passarem por essas situações todas, vão crescendo. E o que eu quero é que os jogadores cresçam e chegar ao fim do ano e que, por exemplo, os miúdos que são mais novos tenham a hipótese de fazer uma segunda época, mas há uma coisa que eu aí quase que poderei garantir, enfim, sem ser 100%, mas posso garantir, porque foi sempre aquilo que eu fiz, que é, ao fim no espaço de 3 anos, haverá no Betircense jogadores que poderão ser alvo de uma transferência. E isso é que é importante, porque isso é uma receita que procura e isso é o de clique para se poder fazer outras coisas. E há muita coisa ainda para fazer. Mais uma vez agradeço a disponibilidade para esta entrevista e desejo todo sucesso para esta época, tanto para si como para o Tirsense. Muito obrigado e quero também deixar uma palavra, porque estou cá um mês e tenho sentido, enfim, uma coisa que senti em muitos sítios da minha vida, mas aqui, particularmente aqui em Santo Tirso, tenho sentido uma grande proximidade, pessoas que têm falado comigo, eu vivo na cidade, portanto não podes ver no sítio onde trabalhas, porque depois quando perdes um jogo, não há problema, não tenho nada a esconder, mas tenho sentido uma grande receptividade e uma grande, enfim, calor das pessoas, um grande entusiasmo e, portanto, quero é que tenham paciência e que deem um espaço para que a equipa possa crescer. Obrigada. Muito obrigado.